é sobre isso que a gente vai estar. Eu creio que hoje a nossa oficina vai ser um complemento do sermão que o reverendo Diego começou. Porque às vezes você fala assim, eu aceitei Jesus há tanto tempo. Pensa quantos anos faz que você aceitou Jesus. Espero que todos aqui tenham aceitado. Se você não aceitou, hoje é o dia. Hoje é o dia de fazer. Você aceitou Jesus. E daí? O pastor falou que Jesus muda, que o Espírito Santo muda a nossa vida, o nosso viver, o nosso fazer. Mudou? Mudou em quê? Pensa aí. Será que a gente é aquele crente que está falando, eu tenho um amigo que só falta ser crente, só falta aceitar Jesus, porque ele é fantástico. Eu tenho até vergonha, que ele é muito bom. Será que Jesus é só um apêndice? Será que Jesus não está fazendo diferença? Por quê? É isso que a gente vai ver hoje. No Antigo Testamento, olha lá, nós vamos falar sobre uma espiritualidade transformadora. Tá? Nós vamos falar sobre chega de regras, sobre deixar de ser escravo para sermos filhos. Como é esse caminho? Oficina é alguma coisa prática, concordam? Nós precisamos trazer aqui uma prática. Vou mostrar para vocês, tentar mostrar, né, através da vida de Abraão e de um livro que eu acabo de ler, chamado Chega de Regras. Convido vocês a comprarem e lerem esse livro. Tá? É uma bênção. O pastor é um pastor americano, Larry Crabb. Larry Crabb. A minha língua não ajuda. E nós vamos, então, começar por Abraão e depois nós vamos mostrar o que ele sugere no livro para que nós tenhamos uma espiritualidade transformadora. A gente vai visitar 2 caminhos, tá? Acho que é ali que eu tenho que apontar. Obrigada. E nós, então, vamos abrir em Gênesis 12. Eu espero que alguns tenham lido durante a semana a história de Abraão. E nós vamos começar com isso, com a história dele, não lendo tudo, mas nós vamos conversar sobre ela. E eu quero ver se eu trago essa história de um modo vivo, tá? Para que vocês se apropriem mesmo da vida de Abraão. E depois, então, a gente vai para o livro Chega de Regras. A Regiane, eu convidei a Regiane para ficar com o microfone. A Regiane também leu esse livro, está lendo esse livro. E ela vai, em alguns momentos, ter a participação. Mas eu gostaria de ter momentos especiais em que vocês vão participar, vocês vão levantar as mãos e a gente vai com o microfone para que você converse. Eu precisava de uma pessoa que sente-se perto da Regiane e aceite levar esse microfone para as pessoas. Quem que poderia ser essa pessoa? A Cris? Ótimo. Então, a Cris vai ser a pessoa que vai estar levando para quem sentiu o desejo de participar, tá? Vamos orar? Pai amado, mais uma vez estamos na Tua presença, te glorificando. Queremos glorificar o Teu nome. Como igreja, Senhor, queremos nos santificar. Como igreja, queremos
entender a tua palavra, entender o processo que Deus faz nos corações, para que nós possamos ter essa luz que o pastor Diego falou. Como é que nós vamos transmitir essa luz? Senhor, fala, continua falando aos nossos corações, tira o véu dos nossos olhos, tira qualquer coisa que possa impedir da gente entender. Ajuda-me, Senhor, na minha fala, a ser clara, me dê vocabulário, me dê memória, põe o seu Espírito a trabalhar em mim, que eu possa realmente estar sendo controlada pelo Senhor. Que nós possamos sair daqui edificados. E se alguém aqui ainda não tinha te recebido, que hoje seja o dia de entregar a vida nas tuas mãos. Nós te pedimos perdão e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Primeiro nós vamos começar então com uma participação. E aí, Cris, você preste atenção, se alguém levanta a mão. A pergunta é: igreja o que é? O que é igreja? Quem gostaria de falar sobre o que pensa que é igreja? Para que existe igreja? Alguém deseja falar lá? A Rose. Podem pensar mais alguém aí? Em primeiro lugar, a igreja é a casa de Deus. Em segundo lugar, nós somos a igreja. E a igreja existe para louvar ao Senhor, para adoração. E nós, como membros, para levar a mensagem de Deus, anunciar, sermos luz aonde estivermos. Muito bem, muito bem. Alguém mais gostaria de completar, de falar o seu pensamento sobre o que é a igreja? É isso mesmo, né? Somos igreja porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus e Jesus é o noivo, é a cabeça da igreja, né? Jesus é que fez a igreja. E por que será, além de nós termos de levar o evangelho, por que será que nós devemos vir à igreja, ser igreja, estar na igreja, estar com os irmãos? Qual a razão disso? Por que será que nós não podemos ser igreja separado? Como? Somos o corpo de Cristo. Mas qual a razão? Qual é o objetivo de Cristo ao fazer esse corpo? Congregar, sim, juntar e louvar a Deus, mas tem mais uma razão muito forte. O que a comunhão traz para você? Edificar. Também edificar a cada um. Tá? Um ajudar o outro. A igreja é para ser um corpo espiritual. É para ser um corpo de pessoas que foram transformadas espiritualmente, nasceram espiritualmente. E essa igreja é uma comunidade que precisa ser espiritual, no sentido de um ajudar o outro. E nós temos muita dificuldade de ser um corpo espiritual, uma igreja comunitária que ajude um ao outro a crescer espiritualmente. E aí, então, eu creio que a lição de hoje vai nos dar também essa possibilidade de entender o que é sermos igreja e a razão de sermos igreja, né? Nós somos seres espirituais que nascemos de novo, somos filhos de Deus. Somos filhos, nascemos como filhos. Quer dizer, na verdade, nós somos criados para ser filhos. Deus nos criou para ser filhos. Mas o pecado nos separou.
E agora estamos retornando para ser filhos, não para ser escravos, para ser filhos de Deus. Então, a história de Abraão, Gênesis 12, começando, a história de Abraão vai nos ajudar a entender essa caminhada. Porque, na verdade, às vezes a gente pensa assim, eu aceitei Jesus há tanto tempo e não vejo transformação na minha vida, não vejo santificação. E a gente fica pensando, por que será? O momento de aceitar Jesus é um momento que a gente poderia chamar de uma revolução. O Senhor faz uma revolução na nossa vida. Revolução é quando vira, né? Ao contrário, vira. Ele faz uma revolução, porque a gente percebe por que vivemos e para quem vivemos. Né? Entendemos o plano da salvação. A partir daí, ele faz uma evolução, um processo na nossa vida de santificação. A partir daí não é mais uma revolução, mas são processos, são oportunidades de crescimento. Vamos ver por Abraão, nós vemos isso, quer ver? Abraão 12:1. Saia da tua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Aí foi uma revolução. Quem era Abrão? Abrão, né? Abrão, um pai grande, é o significado desse nome, Abrão, né? Ele era um politeísta. Ele morava na terra dos caldeus, que era um povo politeísta. Não havia ainda o povo israelita. Ele foi o primeiro. Ele foi o escolhido para que esse povo acontecesse. Da onde vinha Jesus, né? Ele foi aquele escolhido para ser o adorador. E ele foi escolhido por quê? Ele foi escolhido do jeito que ele estava. Ele era um politeísta. Ele sai da sua terra, da sua parentela, ele sai com todos os seus bens, seus ídolos. Provavelmente ele levou todos os seus ídolos. A sua esposa Sarai, os seus empregados. Era um clã enorme. Era muita gente. E seu sobrinho Ló. Ele não tinha filhos. E sabe a idade dele? A idade do meu marido, 75 anos. Não era jovenzinho. Era alguém já com bastante idade. E ele obedece ao Senhor e ele começa uma caminhada rumo à terra prometida, que ele não sabia o nome, não sabia onde era, ele não tinha mapa, ele não tinha Maps, aplicativo. Às vezes a gente quer tudo por aplicativo. Senhor, mostra o que eu tenho que fazer, né? A gente fica cobrando do Senhor. Não, ele não tinha nada. Ele obedece, ele ouve a voz do Senhor e sai com todo mundo para um lugar que ele não sabia onde era. E daí começa o Senhor a estar com ele várias vezes. Olha, daí partiu ele como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E daí ele chegou até uma terra que a partir daí nós vemos as progressões só. Os encontros de Abraão com Deus, né? E a caminhada dele. Então aí nós temos no versículo 7, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, darei essa terra à sua descendência. Quando ele para em Siquém, no carvalho de Moré. Darei essa terra à sua descendência. Ali então, Abrão, que não tinha filhos, não tinha descendentes,
com 75 anos, edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Daí ele sai daí e vai para Negebe. Fica lá durante algum tempo. De repente há uma fome na terra. E ele então, e aí não aparece Deus para falar para ele sair, ele vai para o Egito. Dá a impressão até que Abraão, nesse momento, toma uma resolução sozinho, sem Deus, né? Ó, vamos lá para o Egito, e ele vira para Sarai e fala: Sarai, escuta aqui. Quando perguntarem se você é minha mulher, você fala: sou irmã dele, para que não me façam mal. E a Sarai era uma mulher muito bonita, e ele tinha medo, então, de que matassem a ele, que fizessem mal a ele, para que pegassem Sarai. E aí, então, ele vai para o Egito, né? E o Faraó se encanta com a beleza dela e a convida para o palácio. E Deus dá uma praga no palácio e traz para Faraó um sinal de que ele estava fazendo coisa errada, né? E ele vai e devolve a mulher sem ter feito nada com ela a Abrão. Abrão, vamos dizer, vendeu sua mulher. Vendeu. Porque, na verdade, a gente vê pela Bíblia que depois disso, o Faraó dá para ele, uma oferta, dá animais, dá muitas coisas, para que ele fica mais rico. Então, na verdade, Abrão estava pensando financeiramente, dá a impressão disso, estava pensando financeiramente. Gente, uma coisa que eu não falei. O Antigo Testamento, gente, tudo isso aconteceu. Abrão era uma pessoa de carne e osso que aconteceu. Mas eles estão aqui para que nós olhemos para eles de forma pedagógica, de forma a entender a nossa vida. Eles estão aqui para nos ensinar, eles são mentores. Todas essas pessoas do Antigo Testamento, eles não estão aqui gratuitamente, eles foram postos aqui para que nós entendamos o Evangelho, nós entendamos a nossa vida. Nós, através da vida deles, dos erros e dos acertos deles, a gente entenda o Evangelho. Né? E aí, então, Abrão continua essa caminhada. Vamos ver o 13, no 9 e 10, ele edifica outro altar. Tá? No 13 e 14, Abrão volta do Egito, sai do Egito, né? Depois de tudo isso que ele fez. No 17, o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó então chama Abrão e fala, né? O que você fez comigo? Por que você não disse que era sua mulher? Né? E ele disse, então ele sai, o Faraó manda ele embora, né? E ele vai com toda a sua turma, né? Abrão então volta para perto, quando Ló vai para Sodoma e Gomorra, né? Abrão volta para o lugar que ele estava e separa-se de Ló, porque eram tantos animais, tantos empregados. Os empregados começaram a brigar entre eles e já não cabiam mais no mesmo lugar. Então Abrão vira para Ló e fala: escolha aqui nas Campinas, escolha para onde você quer ir. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Assim a gente cabe melhor, né? E para com essas brigas todas no capítulo 13. E eles se separam, então. E no versículo 14, o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou: erga os olhos
olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. E Abrão, então, vai mudando a sua tenda, foi morar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. A gente vê que o Senhor vem, fala com Abrão, Abrão edifica um altar, obedece o Senhor, ele vai, faz erros, mas ele volta a obedecer. Nós vemos os erros, né? Como todos nós fazemos. E ele volta a obedecer ao Senhor, e volta a conversar com o Senhor, e volta ao caminho, à caminhada, né? Passaram 10 anos, gente. 10 anos passaram. Abrão, então, estava com 85 anos, né? Quando Ló foi para Sodoma, né? E Deus promete, então, essa descendência. 85 anos, né? Sara era estéril. Abrão estava já impossibilitado de qualquer coisa. E aí, então, Deus promete. E Abrão, então, tem uma visão com Deus. Deus falando que vai dar uma recompensa para ele. Veja 15, 1 e 2. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão, então, falou assim: olha, Senhor Deus, o que me darás se eu continuo sem filhos e o meu herdeiro é meu servo, Eliezer? É ele que vai herdar tudo que eu tenho. Ele é um amigo, é um servo antigo, fiel, e ele vai herdar, então, tudo que eu tenho. E Deus responde para ele: olha para o céu, conte as estrelas, se puder contá-las, assim será a sua posteridade. Você será pai de muitos povos. E você vai herdar, então, a terra prometida como herança. Mas Abrão, então, pergunta: Senhor Deus, no versículo 8, como saberei que eu vou herdar essa terra? E o Senhor, então, faz um pacto, faz uma aliança. Prestem atenção. Isso daqui, para mim, foi muito novo. Era da época que, quando fazia uma aliança, pegava animais, cortava no meio, e tirava as tripas e tudo, e ficava no chão lá, e as pessoas passavam pelo meio desse animal para mostrar que a aliança estava feita, e se algum deles desfizesse a aliança, ficaria como aquele animal, jogado as tripas, né? Quer dizer, morto, acabado, porque desrespeitou a aliança. A aliança sempre a gente pensa em duas pessoas, né? Nesse caso, é Deus que faz. Olha só o que Deus faz. Deus faz cair um sono. Abrão traz, Deus pede para ele os animais. Deus fala: traga uma novilha, uma cabra, um cordeiro. No versículo 9. Cada qual 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe, cortou-os pelo meio, como era já costume do povo, tá? Pôs as metades uma diante das outras. As aves não cortou no meio, tá? Aves desciam para comer os cadáveres, Abrão enxotava, mas no pôr do sol, um profundo sono cai sobre Abrão. E grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então, o Senhor, numa visão, ele tem uma visão sonhando, um sonho, e o Senhor fala: olha, fique sabendo que a sua posteridade será peregrina, no versículo 13, será reduzida à escravidão. Você vai ter 400 anos de escravidão, mas eu castigarei a nação que vai escravizar. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu.
E daí, quando ele acorda, ele vê fogo. Ele vê um fogo passando no meio dos cadáveres. Esse fogo, quem era? O Senhor. O Senhor passando no meio dos cadáveres. Essa aliança foi feita, por isso que ele fez Abrão dormir. Por quê? Porque só o Senhor passou no meio. Por que só o Senhor passou no meio? Alguém tem uma ideia? Por quê? Não, depois ele vai propor da circuncisão e os dois fazem. Porque só Deus, ele sabia que Abrão não podia cumprir a promessa. E daí Abrão ia ter que ser cortado, suas tripas todas. Então, ele fez a aliança com Abrão. Ele falou, aquele Deus que não muda, ele fez a aliança com Abrão, que a sua descendência ia ser como as estrelas do céu. Ele fez a promessa, então, para Abrão sozinho, para que Abrão não sofresse as consequências dos seus erros. Tá? Deus tem uma aliança conosco. Não? A aliança é feita com duas pessoas. Mas Deus fez sozinho a aliança com Abrão. Deus falou para Abrão, eu vou tornar você pai de muitas nações. Porque sabia que se Abrão fizesse aliança com ele, Abrão não ia cumprir a aliança. E Abrão ia morrer. Da mesma forma conosco. Jesus fez aliança conosco. Fala. Deu para entender? Deu para entender, gente? Põe a parede. Deus passou sozinho. Som. Não é que Deus fez aliança sozinho, porque a aliança é de dois, né? Não tem como fazer uma aliança sozinho. Mas, pelo menos. Mas, se eu estou entendendo, Deus teve a iniciativa, não, né? Ele fez sozinho mesmo, né? É isso? É uma aliança de Deus para Abrão. Não de Abrão para Deus. É difícil de entender mesmo, né? Porque a aliança pressupõe que é de dois, né? Ou mais. Com Abrão teria que responder, né? Deus prometeu a Abrão que Abrão ia ser pai de muitas nações. Assim como ele fez na cruz. Exatamente, assim como Jesus fez na cruz. Assim como Jesus fez uma aliança conosco. Ele nos incluiu na aliança. Convidando a gente. Ele não forçou a gente a passar, a ter morte de cruz. Não. Acho que para nós que somos humanos é impossível pensar em aliança sozinho. Eu não sei fazer aliança sozinha. Mas quando a gente pensa que é Deus, é surreal mesmo. É uma coisa que não dá para entender. E a gente vai ver que quando Isaac nasce, hoje nós não vamos falar de Isaac, mas quando Isaac nasce, ele fala, o Deus de seu pai Abrão, né? Sou o Deus de Abrão. Ele fala com Isaac, falando, eu sou o Deus de Abrão. Abrão fica sendo o pai mesmo, aquele que vai trazer tudo, inclusive nós, né? Nós somos filhos de Abrão, no sentido espiritual. E Abrão é nosso pai por quê? Qual a razão de Abrão ter sido escolhido? Será que foram os acertos deles? O que será que foi? Vamos olhar?
versículo 6, 15 e 6, está a resposta. Quem que lê para mim bem alto? Todo mundo. Parou. O que é de novo? Ele creu no Senhor. Na minha Bíblia fala, Abrão creu no Senhor. O que nós precisamos fazer? Crer. Nós vamos ter erros? Vamos, a nossa vida está em conflito direto, tá? Mas nós vamos ter acertos. Nós precisamos acreditar que esse Espírito Santo que está em nós pode nos transformar. Nós não temos que chegar a Jesus por causa das regras, daquilo que nós fazemos. Senhor, eu sou bonzinho, eu estou te obedecendo e eu quero isso do Senhor. Nós temos que chegar ao Senhor crendo que o Senhor Jesus está conosco, querendo intimidade com Jesus. Abrão foi crescendo a intimidade com Jesus, durante toda a sua caminhada. Vejam, aos 85 anos, o Senhor fala para ele que ele vai ter. Passa 25 anos, gente, 25 anos. Será, você aguenta uma promessa de Deus esperando 25 anos? Tem gente que ora pelo marido ou pela mulher a vida inteira e ele só se converte na hora da morte, né? É isso. É confiar que o Senhor está no controle. Não somos nós no controle. Não somos nós que temos que decidir. Quando Abrão decide ir para o Egito sem esperar Deus falar, dá o que deu. E Abrão repete esse erro em outra vez, mais para frente, ele repete esse erro de novo. Né? Falando que Sarai não era sua mulher. Gente, é preciso nós esperarmos Deus. O que Abrão e Sara fazem? Aos 85 anos, Deus traz de volta a vitalidade de Abrão. Por que eu sei isso? Porque Sara fala assim, Abrão, eu não tenho como te dar filhos, mas a serva, ela pode te dar filhos. Deita com ela, tenha um filho com ela. E Abrão, concordo, ótimo, então vamos. E Abrão faz o maior erro da vida dele, porque ela gera Ismael, ela começa a ficar com dificuldade com Sara, né? E a partir daí, muitos problemas apareceram na vida deles, nasce Ismael, mas Deus falou para Abrão, ele é teu filho, é tua descendência, e eu vou cuidar disso, eu vou abençoá-lo. Mas você vai ter um filho seu. Sabe quando isso aconteceu? 99 para 100 anos. 25 anos depois, né? Deus encontra de novo com Abrão e fala para ele que ele vai ter um filho com Sara. Sara tinha 90 anos e Sara ri. E Abrão ri. Os dois dão risada. E Deus fala, e ele vai se chamar Isaac, que quer dizer riso. Quer dizer riso. E acontece 1 ano depois, Sara tem um filho. E ele é Isaac. E o máximo da vida de Abrão, o máximo da vida de Isaac, quando ele estava já adolescente, né, crescendo, o Senhor pede que eles vão adorar o Senhor lá no monte e sai Isaac, Abrão e os servos e caminham junto, levando a faca, levando o martelo, sei lá o quê,
né? Levando todos os instrumentos, menos o cordeiro. E vamos ver esse texto, vale a pena a gente olhar alguns versículos. Deus promete um filho, né? O nascimento de Isaac é 21, então no 20, deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar na minha. A minha memória não me ajuda, viu, gente? Ismael. É 22? Não sei. Isso. Abrão, olha o que Deus fala para Abrão. Pega o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre os montes que eu vou lhe mostrar. Gente, veja a caminhada de Abrão. A partir do momento que ele confiou e que Deus fez gerar um filho, na velhice dele foi um milagre, Isaac. Isaac foi um milagre, foi fruto de milagre. Por que será que nós não temos milagre hoje na nossa vida? Abrão foi crescendo em santificação, em crença, em fé. Foi crescendo a tal ponto de ele pensar: eu posso sacrificar meu filho porque o Senhor vai ressuscitá-lo. Se o Senhor está falando para eu sacrificar, eu vou. Porque o Senhor tem a possibilidade de ressuscitar meu filho. E ele vai, e é bonito quando ele diz assim, quando o filho fala assim, Abrão pegou, no versículo 6, Abrão pegou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque seu filho, ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca, assim os dois caminhavam juntos. Olha só, assim os dois caminhavam juntos. Imagine Isaque caminhando junto com o pai, talvez de mãos dadas, e perguntando: cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Até que ele pergunta, né? Pai, mas cadê? Meu pai, cadê o cordeiro? Aqui está o fogo, a lenha. E ele carregava a lenha nas costas ou nos braços. Isaque carregava a lenha para o seu holocausto. E Abrão falou: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E qual é a sequência desse versículo? Leiam aí. Versículo 8. Depois disso, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Qual é a sequência? E os dois continuaram seguindo juntos. Igreja é para isso, gente. Igreja é para isso. É para nós seguirmos juntos. A gente fala que é irmão, mas que intimidade nós temos um com o outro? O que nós conhecemos dos problemas de cada um? Ou pelo menos de alguns. Lógico, nós não conseguimos conhecer todos os problemas, a intimidade, mas nós podemos conhecer algumas pessoas com intimidade, ajudar algumas pessoas sem julgar, sem julgamento. Por que a gente não fala dos problemas? Porque a gente tem medo de julgamento. Todos nós aqui somos pecadores e continuamos pecadores. Mas nós estamos com uma vida, um processo de vida com Jesus. E é preciso que a gente, como igreja, fortaleça uns aos outros. Uma das tarefas da igreja é nós sermos corpo para fortalecer uns aos outros. A gente viu aí dois problemas. Abrão era impotente, Sara era estéril. E nós temos aí a certeza disso. Abram em Romanos 4:18. E alguém leia para nós bem alto. Romanos 4:18 vai mostrar o que eu estou falando. Abraão creu
apesar das circunstâncias. O que a gente faz nas nossas orações muitas vezes? Senhor, muda a minha circunstância. Muda isso na minha vida, Senhor. Eu estou com um problemão. Ele pediu para mudar a circunstância? Não. Ele creu no Senhor. Isso é uma espiritualidade madura. Ele creu desde o início, mas não era madura ainda. Aí foram 25 anos para construir essa maturidade, de estar com Deus, de caminhar com Deus. É isso que Deus quer de nós, que a gente não fique igual. Eu pergunto para você, você está igual o dia que você acreditou em Jesus? No que você cresceu, no que eu cresci? Nós precisamos estar diferentes e hoje não podemos estar igual amanhã. Mas não é pelo que nós fazemos. E aí eu vou entrar então na questão do livro, chega de regras. O livro diz que tem 2 caminhos. Vamos lá. Nós sabemos que Isaac não foi morto, né, gente? Eu não terminei a história, mas a gente sabe que Deus providenciou o cordeiro. Deus providenciou o cordeiro e imagine isso na vida de Isaac, o susto que ele levou e o entendimento que ele teve. Imagine isso na vida de Abrão, né? E Abrão passou a ser chamado Abraão, que significa Deus de muitos, né? Deus de pai de muitos, né? Deus, então, gente, é um Deus de processo. Ele quer nos transformar a cada dia. E aí, aqui nós temos o mapa de toda a caminhada de Abrão, ó. Eu esqueci de passar, né? Em obediência ao Senhor, rumo à terra prometida, que ele não sabia onde era, né? E aí nós temos, quando a gente se converte, agora, quando eu era pequena, eu via sempre um quadro na casa dos crentes, né? 2 caminhos, o largo e o estreito. Mas falava de 2 caminhos antes da salvação, para a salvação. Agora nós estamos falando de 2 caminhos depois da salvação. Existem 2 caminhos para os crentes. E a maioria dos crentes vive no antigo caminho. O antigo caminho qual é? Vamos olhar os versículos? Abram aí, Deuteronômio. E aí eu precisava que a Cristiane levasse, às vezes a pessoa fala baixo. Deuteronômio, quem gostaria de ler, levanta a mão para nós. 29. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. O Antigo Testamento, o povo de Israel, ele tinha uma aliança, a aliança de Moisés, lembram-se disso? A aliança de Moisés, e Cristo veio trazer um novo caminho. Mas muitos de nós, a maioria de nós, vive no antigo caminho com essa ideia de que eu fazendo alguma coisa, o Senhor vai me retribuir. A gente fala muito de Malaquias, olha, vou te dar. E às vezes a gente se chega a Deus para receber. A gente se chega para Jesus para receber. Nós já chegamos para receber a vida eterna. A gente não chega para Deus para viver com Ele, para ter intimidade com Ele. Essa é a diferença do novo caminho. Vejam aí, Provérbios 3:6. Não é que está errado, ele endireita a nossa vereda, mas nem sempre. Vocês já viram alguns presbíteros, né, que você está numa igreja assim, de repente um presbítero crente no Senhor Jesus, e de repente não tem os filhos na igreja, os filhos se revoltam e saem da igreja, e você fala, nossa, o que será que eles fizeram de errado para que os filhos saíssem da igreja? A gente ainda julga,
né? Uma pessoa muito crente que você vê e fala, nossa, por que será que o casamento dele não deu certo? Alguma coisa errada, muito errada ele fez. A gente, quando está no antigo caminho, acha que tem que ser daquele jeito, mas Deus tem outros motivos. Nem sempre também aquele que faz as coisas erradas paga, tem a consequência dos seus erros. De forma assim. Às vezes, trai a mulher no casamento, mas nem por isso o casamento deles não dá certo, eles se perdoam o caminho de outra forma. Eu estou mostrando para vocês que a antiga aliança não deu certo. Por quê? Não por causa de Deus. Deus não mudou. Por causa de nós. Por causa do nosso pecado. Tá? E Cristo veio para que nós vivêssemos pela graça. Nós vivêssemos com o Espírito Santo em nós. Gente, eles não tinham o Espírito Santo neles. Tanto é que Deus vinha falar com ele, mas estava fora dele, né? E nós temos hoje Deus conosco, Emmanuel. Imagine, será que era mais fácil viver naquela época ou hoje, com Jesus? Hoje está mais fácil, Jesus está em nós. Jesus está em nós. O Espírito está em nós. É preciso que nós confiemos nele para que ele realize um milagre na nossa vida. É preciso que a gente deixe ele agir, o controle seja dado a ele. Nós estamos numa sociedade em que coloca o eu, né? Eu preciso, eu quero, eu preciso planejar, eu preciso, para ser um líder, né? Para minha empresa e bem, eu preciso fazer as coisas. Mas o que Deus quer, o que Jesus quer, o que o Espírito Santo quer, é que nós deixemos o controle para Ele. E para isso, nós precisamos ter intimidade com Ele, como eu preciso ter com você para saber os seus problemas, como eu preciso ter com você para saber os seus, como você precisa ter intimidade comigo para saber os meus. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Então, quando nós nos chegarmos a Deus, é preciso que nós nos cheguemos não com o objetivo de ganhar as coisas. Deus pode dar, nós temos Jesus que fala, tudo que pedirdes em meu nome recebereis, mas é preciso que nós nos cheguemos a Ele, porque Ele é Deus, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer. É preciso que a gente faça essa mudança na nossa vida. Um outro versículo é aquele, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho não se desviará dele. É um provérbio. A maioria, sim, acontece, a maioria das crianças vão seguir o caminho. Mas vai existir pais que andam no caminho do Senhor que seu filho não vai. Vai escolher um outro caminho. Compreendem o que eu estou falando? E aí, então, Deus viu que essa antiga aliança não dava certo por causa de nós. E Ele manda Jesus. Isso já estava na eternidade, né? Já estava... E aí? É preciso que a gente mude a nossa oração. Né? É preciso que a gente mude, trazendo o Senhor Jesus para perto de nós, para perto, ter intimidade com Ele. Vejam o antigo caminho, a gente fala, agarre-se em Deus e não deixe que Ele vá sem abençoar. Né? A gente via muito isso no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele traz para nós a pedagogia para nos ensinar a andarmos na nova aliança, tá? O que vai acontecer quando a gente anda no antigo caminho? Nós vamos ter a ilusão do controle. Nós vamos achar que nós estamos controlando. E mais? A gente vai se tornar orgulhoso. Vocês já viram crentes orgulhosos que falam assim, meus filhos, olha, estão aqui, olha,
tudo bom, porque eu fazia isso com eles, eu fazia aquilo com eles. Se tornam orgulhosos, ou então se tornam desanimados. O que eu fiz de errado para que eles ficassem desse jeito? Então, é uma coisa ou outra. Por quê? Porque nós estamos agindo, olhando para o nosso eu, para aquilo que nós fizemos, e não estamos olhando para o Senhor Jesus. Tá? Eu vou dar uma paradinha para ouvir vocês. Alguém gostaria de falar? A Bianca. Eu estava ouvindo também, a respeito desse livro, acho que no Jesus Cop, né? Ele faz alguns vídeos no YouTube. E o primeiro que eu assisti, ele falou uma frase que me chamou muita atenção. Eu não sei se a senhora vai trazer sobre ela. Se a gente está vivendo para fazer a vida funcionar. Isso me chamou tanta atenção que eu até escrevi ela na minha lousinha ali no meu escritorinho, né? Porque quem faz a vida funcionar não é a gente, e essa não deve ser a nossa intenção. De viver para qualquer coisa. O antigo, essa não é a ideia. Isso, o antigo caminho traz a pressão, eu preciso fazer certo. Eu preciso orar todo dia, eu preciso ler a Bíblia todo dia. Esse objetivo está errado. O meu objetivo é que está errado. Eu preciso ler sim, mas para estar com Deus, para ter intimidade com Deus, não para querer alguma coisa, não para achar que eu vou fazer, tá? Então, aí que eu digo que o sermão foi uma introdução muito boa para aquilo que a gente está falando. O que acontece quando eu ando no antigo caminho? E eu creio que eu ando muito, vocês também devem andar muito. A alma da gente fica cansada, né? Porque é tão difícil, os erros sempre aparecem. Há uma religiosidade monótona. A gente não vê mudanças, a gente olha para a gente e fala assim, mas olha, Cristo promete mudanças, como nós vimos o pastor falar, mudanças, e aí? Cadê as mudanças em mim? Eu não vejo. Por quê? Porque eu estou no controle e não estou permitindo que Deus... A maioria dos cristãos vive uma vida assim. Às vezes, não é nem assim, não. Né? Nós temos outras igrejas que falam, olha, você vai prosperar. Né? Isso também é viver no antigo caminho. Vai ter prosperidade. E essa lei chama a lei da linearidade. Né? Que se eu fizer isso, se eu fizer o A, vai dar o B. Né? Como se eu cumprir isso era a lei de Moisés. Se eu cumprir isso, vai acontecer isso. E acontecia, mas eram poucos que conseguiam. Né? Pois é. Só para finalizar, dona Leila, a gente não tem que estar preocupado com o resultado, e sim com o processo. Até essa semana eu estava lendo em um outro livro, a santificação é um processo de mudança e não para perfeição. E aí que a gente tem que prestar atenção no nosso dia a dia, na nossa busca aqui com Deus, em ser parecido, não no resultado final. O resultado é de Deus. Sim. Né? Ele vai produzir o resultado. E a perfeição vai vir quando nós estivermos com Ele. Porque não há ninguém perfeito, tá? É bíblico isso, né? Não há ninguém perfeito. Vamos olhar, então? Entenderam tudo? Alguém mais quer falar? Não? Vamos, então, em frente? O antigo caminho, então, vamos ver. É um arranjo confuso com Deus. Eu aprendo a seguir regras. São elas que fazem a vida funcionar. Se eu fizer o que devo, obtenho o que desejo. É um Deus moral que recompensa o bom comportamento. O antigo caminho promete uma vida melhor, cheia de coisas que nos fazem felizes. O antigo caminho promete... eu repeti aí. O antigo caminho não funciona por uma razão. Nós nunca cumprimos completamente o nosso lado do acordo. Ninguém faz isso. Por isso que Deus passou sozinho, né? Ninguém faz isso. A maioria dos cristãos passa a vida toda no antigo caminho. Vamos olhar, então, o novo caminho, né?
Vamos abrir Hebreus 4:16. Hebreus, gente, é um livro fantástico, né? É um livro que vai mostrando o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ele vai fazendo a ponte. É um livro maravilhoso que traz essa ponte muito clara. Vejam esse versículo 16. Alguém vai falar? Não? Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Que isso não seja posto em conta. Mas o Senhor esteve do meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvidos. E fui libertado da boca do leão. O Senhor o libertou, o Senhor esteve ao lado dele, né? Veja Hebreus. Gente, eu li errado, né? Eu li errado, espera aí. Leiam aí para mim. Está precisando de microfone. Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Pois é. Cheguemos para Ele com confiança, né? A fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça. Misericórdia é se humilhar diante do Senhor. É saber que nós não temos qualidades suficientes para estar diante dEle, mas Ele nos deu Jesus e Ele nos deu o Espírito Santo em nós, para que nós pudéssemos estar diante dEle, né? E encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então não é para dizer para Jesus, muda a minha circunstância, Senhor. Estou muito doente, eu estou com câncer, muda. É para pedir, dá-me força, dá-me a tua graça, me ajuda nesse momento. Me ajuda, Senhor, porque eu sozinho, confiança, tá? O Senhor vai fazer aquilo que Ele quiser, né? Veja 6,15. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Foram 25 anos, né? Esperou com paciência. A paciência é uma das coisas que Deus vai desenvolver em nós. Nós estamos num mundo de ansiedade. Todos nós estamos vivendo isso. A sociedade é uma sociedade instantânea. Nós estamos tendo isso em nós. É preciso que nós tenhamos o Espírito Santo para trabalhar em nós essa paciência, tá? E nós saibamos esperar em Deus. 7, 18 e 19. Quem que lê para nós? Gente, olha a resposta aí. Estão vendo isso? De um lado, se revoga a ordenança anterior, a lei de Moisés. Esse caminho antigo foi renovado, foi revogado. Por quê? Por causa da sua fraqueza e inutilidade, porque nós não sabemos, nós não conseguimos, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, o que se introduz? Esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Tá aí a resposta aí, né? Do novo caminho. E Romanos 5, aproveita aí, pastor. Romanos 5, 1 a 5.
tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. Vamos lá, vamos analisar esses 5 versículos. Nós fomos justificados mediante o quê? A fé. O que acontece quando nós somos justificados? O que nós temos? Paz. Nós temos paz. Paz com quem? Com Deus. Ai, eu estou muito sofrendo hoje. A paz com Deus é que Jesus me redimiu com Deus. Jesus me ligou a Deus de novo. Eu estava separada de Deus. Ele me deu nova vida. Essa é a paz com Deus, né? Por meio de quem? De Jesus. Pelo qual nós tivemos acesso por causa das coisas boas que nós fazemos? Pela fé. Pela fé? Qualquer fé? Não. Fé em Cristo Jesus. Fé em Cristo Jesus. E ganhamos uma graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Será que isso está acontecendo com a gente? Nos gloriamos porque estamos tendo tribulação? Está aqui. Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. No mundo passareis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós vencereis também. Ela produz perseverança em nós. A perseverança produz o quê? Experiência. A experiência produz o quê? Esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o amor de Deus que nós temos que buscar, é glorificar a Deus que nós temos que buscar, é estar com Deus. Então aí nós temos o que acontece, né? Você quer Deus, nada menos que isso. Deus primeiro planeja um desejo no seu coração. Deus traz o anseio que valoriza a presença dele mais do que as bênçãos. Você vai pedir bênçãos, lógico, como filho, mas não é esse o seu objetivo. O seu objetivo é estar com Deus, é valorizar a presença dele. Ele convida você para viver desse desejo de estar na presença dele. Você quer abandonar-se na presença de Deus. Isso faz com que você perca todo o controle, mas ele traz a liberdade para você. Ele liberta a gente, tá? E aí você começa uma jornada de um outro modo, uma jornada espiritual. Não é sobre viver como devemos, para que a vida funcione como desejamos. Lógico que nós vamos querer obedecer ao Senhor Jesus. Lógico, mas isso vai ser consequência da nossa intimidade com Ele, da nossa amizade com Ele. Não vai ser uma obrigação, entende? Não vai ser uma regra de fora, que vem de fora, vai ser algo de dentro. Não, eu quero fazer isso porque eu quero, porque o Senhor é maravilhoso, porque eu quero alegrá-lo. O caminho não é linear, A dá B e dá C. Não, o caminho é diferente, é um quebrantamento, tá? É um autodesespero, sabendo que sozinhos nós não somos ninguém. Aprofundar o nosso discernimento, é saber chegar a Deus como nós somos, do jeito que nós estamos, honestamente, sem esconder nada. Tá? Dizendo, Senhor, eu não sou digno, mas olha aqui, Senhor, eu quero ser, eu faço isso, mas eu não quero mais fazer. Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não dou conta. Sozinho eu não sou ninguém. Eu não quero mais gritar, eu não quero mais ser rude, eu não quero mais fazer isso, fazer aquilo, mas eu não estou conseguindo, Senhor. E eu coloco isso tudo nas tuas mãos. Esse é o segundo caminho.
esse é como devemos, então, chegar a Deus. O que eu fiz? Algumas vezes a gente volta para o antigo caminho. Né? A gente volta para o antigo caminho. É preciso que a gente saiba disso. Olha, os irmãos de Gálatas, Paulo estava falando exatamente sobre isso. Gálatas traz isso. Gálatas 4, 3 e 9 diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Somos filhos, gente. Tá? Vocês se lembram da história do filho pródigo? Né? Ele chega, o pai está esperando no portão. Às vezes a gente só pensa nesse filho pródigo. Nós precisamos pensar também no irmão dele. O filho pródigo, ele agiu certo. Quando ele viu que ele estava no fundo do poço, ele volta para o seu pai e fala: não sou digno de nada. Ele se quebranta. E seu pai traz o anel, traz a festa. O filho mais velho, que tinha ficado com tudo, com a herança, ele estava lá. Ele não se sentia filho. Ele se sentia servo, ele se sentia empregado. E ele ficou com inveja do irmão, porque ele não soube, ele estava na antiga aliança. O filho pródigo não, ele voltou, ele nasceu de novo. Ele voltou para a sua vida espiritual. Né? O novo caminho é a natureza de Deus operando na natureza das pessoas, nos corrigindo, nos aperfeiçoando, gerando sofrimento em nós. O sofrimento dado por Deus, gente, é algo para nos melhorar, é algo para nos deixar, para nos aperfeiçoar, sabe? E aí nós temos que entender isso. Apresente-se a Deus como está. Olha aí uma oração para o novo caminho. Observe quando notar a presença ou ausência de Deus. Purifique-se de qualquer coisa que nesse momento esteja impedindo você de atentar mais a Deus. Aproxime-se de Deus com paixão, com confiança, a fim de conhecê-lo, alegrar-se nele, revelá-lo e não usá-lo para a sua vida ser melhor. Existe uma diferença entre viver pela carne e viver no caminho do Espírito. Tá? Depois eu ponho esses slides para vocês no WhatsApp, tá? A atitude básica, viver a minha vontade e não a vontade de Deus. A atitude básica na segunda aliança, seja feita a sua vontade. Tá? Essa é a diferença. A esperança básica aqui, na velha aliança, eu espero que as boas coisas aconteçam. Né? Sempre eu acho que vai acontecer. Fala. Oh, que bom. Espera aí. Viver no fundamento da carne aqui que a Leila está falando, atitude básica, viver a minha vontade, esperança básica, espero que coisas boas aconteçam. Essa parte, nós estamos pensando em cristãos, não estamos falando de gente que está vivendo... Estamos pensando em nós, igreja. Então, viver a minha vontade, a gente está vivendo, nossa vontade é boa aqui, nós estamos falando para nós, tá? Então, a nossa vontade sempre é boa, porque, qual é a minha vontade? É trabalhar na obra do Senhor para que eu veja isso, para que eu alcance isso. É sempre com uma troca, né? Que é o que ela já falou lá em relação ao porquê que a gente busca a Deus. Mas então, só pontuar aqui que essa primeira parte, a nossa vontade sempre é boa. Dificilmente aqui vai ter coisa ruim no meio, tá? Então, não é que a gente está vivendo uma vida bem louca e cheia de vontades que são fora da vontade, da palavra de Deus, né? Elas também fazem parte da nossa caminhada. Né? A diferença é isso que o livro traz, é que
o porquê que nós fazemos isso que é diferente, né? Que é o relacionamento com Deus, genuinamente. É isso É apenas buscar que é a Deus nossa pelo que Ele busca. é e não pelo que Ele faz. É isso. Não pelo que Ele faz, que Ele vai fazer em você, por você. É por causa dele ser quem Ele é, tá? Essa é a diferença, é o nosso objetivo. O novo caminho é possível? Pode alguém, né, realmente viver o novo caminho no Espírito? Imagine o diálogo de Abrão com Deus depois de esperar por 25 anos. Imagine vocês. Provavelmente ele não ficou entusiasmado, né, quando Deus falou que ele ia ter um herdeiro dele. Ah, eu já vi isso antes, né? Anos atrás o Senhor disse que eu ia ter um herdeiro e não aconteceu nada. Aconteceu Ismael. Deixa Ismael ser meu herdeiro. E Deus fala, não, Ismael não vai ser seu herdeiro. Nós estamos voltando a Abrão, né? Já seria necessário um milagre. Por isso que Deus mostrou que Ele faz. Que não é porque Abrão fez, não. Deus mostrou que Ele faz. Eles tiveram um filho, né? E Abrão viu, então, Sara velhinha, né? Abrão era velhinho e Deus fez, assim como fez com Maria. Assim como fez com Maria. Um milagre aconteceu. Gente, terminando, eu vou pular algumas coisas, né? Concluindo, nós somos igreja. Lembra que a gente começou assim? Nós somos igreja. Como é que nós podemos ajudar uns aos outros, né? Os dons do Espírito, a Bíblia diz, são dados para quê? Para a edificação da igreja. Ele não diz que dá o dom só para o pastor Diego, só para o pastor Marcelo, só para os presbíteros ou diáconos. Ele dá para cada um. A Bíblia diz isso. Para cada um de nós tem pelo menos um dom. Então, não é hora de nós ficarmos sentados, só ouvindo, Nós temos que descobrir qual é o nosso dom, o que a igreja precisa de nós, o que a igreja presbiteriana de Bauru precisa de mim. O que eu posso fazer para que essa igreja seja um lugar de espiritualidade orgânica, que as pessoas se sintam bem, se sintam acolhidas, tá? Porque quando as pessoas virem nós transformados, elas vão querer chegar. Não somos nós ficar desesperados para trazer pessoas, mas elas vão ver Cristo em nós. Então, essa semana eu tive um exemplo das nossas necessidades. O Luiz me procurou, eu pedi para ele gravar essa aula. Nós estamos com um problema sério. Não existem pessoas que se habilitem a fazer esse trabalho. São poucas. Precisa ter equipes, para não sobrecarregar ninguém, precisa ter equipes. Se você gosta disso, se você gosta de internet, tem facilidade, procura o Luiz. Ele vai marcar um curso, uma aula, para que vocês entendam e procure. Eventos. A Eliana não está aqui hoje, mas ela tem muita dificuldade. São poucas pessoas. Teve o almoço de casais para 100 pessoas e era muita pouca gente trabalhando. Se você tem o dom da cozinha, o dom de organizar, de embelezar, venha, procura. Louvor. Temos poucas pessoas no louvor. Se você canta, se você toca, vá, procure o Ricardinho. Coral. Temos poucos homens no coral, vocês já viram? Poucos homens. Tá? Pensa no que você pode, um dom, um trabalho só para que a igreja seja edificada. Professores de escola dominical, professores no culto à noite. Oração. Vamos fazer uma equipe de oração, tá? Se o meu dom é orar, ofertar. O bom samaritano precisa de voluntários e precisa... o bom samaritano é um trabalho da igreja,
Nós temos, vamos dizer, 200 membros? 240. Teriam que ser 240 pessoas, membros do Bom Samaritano, que desse cada um R$1 por mês, 10, não importa a quantidade que você vai dar. Importa que você seja e que você esteja disponível a ajudar. Então, o Bom Samaritano é um trabalho da igreja. Equipe de receber visitas com o presbítero, são pouquíssimas pessoas que recebem, é ele e mais alguns diáconos. É muito pouco. Precisamos de gente que tenha esse dom, né? Hospedar visitantes ou uma célula na sua casa, implantar a igreja na casa. Nós estamos falando de implantar a igreja agora. Será que sua casa tem condição de implantar? Cuidar do site, né? Não sei como que está isso, mas conversar sobre isso, procurar, olhe para dentro de si, veja o que Deus te dá de dom para ajudar a nossa igreja, o culto infantil e etc. e tal. Eu não sei, mais coisas poderiam ser, até a limpeza da própria igreja, né? São coisas que nós podemos fazer para ajudar a nossa igreja a ser um corpo santo, um corpo vivo, que atraia as pessoas como luz, que a nossa luz brilhe tanto que as pessoas que passarem na rua queiram entrar. Que o nosso cântico seja tão animado que as pessoas entrem para ouvir nós cantarmos. É isso que Deus quer de nós, um novo caminho. Vamos orar? Abaixem as cabeças. Quando Deus nos chama, Ele revela quem Ele é, através de cada um de nós. Quando um membro da igreja está doente, toda a igreja sente. Quando um membro está em pecado, toda a igreja sente. O reflexo é, gente, a vida espiritual é uma vida sobrenatural. A igreja é um lugar do sobrenatural. Para o sobrenatural agir em nós, é preciso que nós nos entreguemos. Senhor Jesus, graças te damos por esse momento junto, por essa hora e meia junto, Senhor. Faz diferença na nossa vida, produz em nós, Senhor, um desejo novo de nos relacionarmos com o Senhor. Que seja, Senhor, o novo caminho em nós. Ajude-nos, fortifique-nos. Começa por cada um de nós, começa por mim, Senhor. Começa por cada um de nós. Essa experiência de intimidade com o Senhor, a alegria de estar com o Senhor, a alegria de te ouvir, a alegria de marcar encontros diários com o Senhor, numa perspectiva de te louvar, te adorar e receber do teu amor. Fica conosco, ó Pai, fica com as nossas famílias, que a nossa vida possa produzir fruto do Espírito, Senhor. Que não seja nós no controle, mas que seja o Senhor Jesus, o Espírito Santo em nós, produzindo fruto, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Alguém precisa falar alguma coisa? Não? Estamos dispensados. Então, um bom dia para todo mundo, tá? Primeira Igreja Presbiteriana de Bauru, uma igreja missionária.